teus caminhos. Meu Pai, fala ao nosso coração agora, por intermédio da Tua palavra. Eu sei que o Senhor já sabe do que nós necessitamos, e eu sei que certamente o Teu Espírito Santo nos dará luz para compreender a Tua santa palavra. Pai, assim eu te peço, tenhas misericórdia de mim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com vocês em um dos grandes atributos do nosso Senhor. Dentre eles, nós temos a onipotência de Deus, nós temos a onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus pode fazer todas as coisas. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre a onisciência. E o que é essa onisciência? Deus, Ele conhece todas as coisas. Nada escapa dos olhos do nosso Deus. Deus é um Deus que perscruta todas as coisas. Ele vê aquilo que o olho humano não é capaz de ver. Como diz lá a palavra do Senhor, o homem vê o exterior, mas Deus, Ele vê o coração. Ele vê aquilo que é invisível para nós. E esse salmo vai nos mostrar isso. A onisciência de Deus, irmãos, ela nos constrange a agir sem tentar esconder alguma coisa de Deus. Você já se pegou assim, achando que talvez Deus não vai saber daquilo que você está passando, seja no momento de aflição, quando parece que Deus fechou os céus e Ele não está vendo o que está acontecendo conosco, e muitas vezes reclamamos e dizemos: Senhor, observa a minha luta, vê o que eu estou passando, como se Deus não estivesse vendo, mas na verdade Deus está vendo, Deus tem conhecimento do que está acontecendo conosco. Irmãos, de forma natural, nós somos tendenciosos a acreditar que Deus, Ele não vê o que nós estamos passando. E quando nós olhamos lá no Gênesis, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, o homem se esconde de Deus. Ele tenta se esconder da grandeza de Deus, como se Deus não soubesse onde ele está. E há um episódio que é bastante irônico, porque Deus, mesmo sendo onisciente, ainda pergunta: onde é que vocês estão? Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Aqui o homem e Adão e Eva haviam pecado, e agora a palavra do Senhor diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, Gênesis 3, 8 a 10, ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher fizeram o quê? Se esconderam da presença do Senhor Deus. O que é que o pecado fez? O pecado gerou no coração do homem essa ideia de que é possível me esconder de Deus, é possível estar longe dos olhos de Deus. E continua dizendo: entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? É irônico ou não é, irmãos? Deus dizendo, Deus que conhece todas as coisas, onde você está? Por que Deus faz essa pergunta? Porque Ele quer ouvir o coração de Adão e Eva. E aí na continuação ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui uma descrição daquilo que o pecado faz no nosso coração. O pecado nos leva a nos esconder de Deus, ou achar que Deus, Ele não está vendo o que está acontecendo conosco. Então nós precisamos, irmãos, saber o quanto Deus, Ele nos conhece. E eu creio que esse entendimento, essa verdade, ela é muito confortante para o nosso coração. Porque há momentos nessa vida, irmãos, que estamos na solidão, estamos vivendo dias difíceis em que parece que Deus se esqueceu de nós, e que Ele se escondeu da nossa face, mas Deus, irmãos, está a todo momento conosco, e nós não podemos esquecer isso. Conhecendo a onisciência de Deus, nossas escolhas também se tornarão diferentes aqui nesse mundo, porque não escolheremos de qualquer forma, escolheremos sabendo que Deus está a contemplar e a ver o que nós estamos a fazer. Eu penso que às vezes nossas escolhas são feitas porque escolhemos rapidamente e porque esquecemos de que estamos diante de Deus. Porque se tivermos a consciência de que estamos diante de Deus, agiremos com temor. Pensaremos mais um tempinho
antes de tomar uma decisão, porque Deus está a contemplar a nossa vida, está a ver o que acontece na nossa vida. Meus irmãos, no Salmo 139, nós encontramos o salmista aqui cantando a onisciência de Deus. E nós temos muito que aprender aqui com essa poesia do salmista. Ele sabe que todas as coisas estão diante de Deus. E por mais que tentemos esconder, seja no mais profundo, no mais longínquo lugar, Deus também está ali. Não há como alguém se esconder do Criador, né? É uma tentativa vã, inútil, porque Deus estará a ver todas as coisas. E no dia do juízo, irmãos, o conhecimento e a onisciência de Deus há de trazer tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que o olho humano não viu, mas Deus estava a ver. Meus irmãos, logo, tudo de bom e de ruim que nós fazemos diante do nosso Criador, que tem os seus olhos abertos para ver o que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, no íntimo do nosso coração, o que nós temos sentido, as atitudes que nós temos tido no nosso interior. O salmista estava tão consciente disso que ele diz no versículo 7 e 8 aí do Salmo 139 o seguinte, Salmo 139, 7 e 8, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Na linguagem poética dele, ele usa aqui os extremos, ou seja, se você conseguir subir no mais alto, para ele na época era o céu, hoje poderíamos dizer, você poderia ir para os confins do universo. Se você tentar ir para lá, Deus lá está. E se você também fizer a sua habitação no mais profundo abismo, nas profundezas das águas profundas, Deus também vai estar lá. Ele quer nos dizer, não tem como nós fugirmos do Espírito de Deus. O pecado, ele colocou no nosso coração a ideia de que é possível fazer algumas coisas distantes dos olhos de Deus. Mas Deus não está distante. Deus está a contemplar todas as coisas e cada ação que nós fazemos aqui nessa vida. Meus irmãos, para onde me ausentarei do teu Espírito? É essa pergunta emblemática que Davi faz aqui no seu salmo. Para nos lembrar, irmãos, que não temos como fugir da presença de Deus. Seja para o nosso bem, porque Ele é a nossa companhia, porque Ele está lá na nossa casa, Ele está lá na nossa cama, no nosso quarto, Ele está nos nossos momentos de solidão e solitude, onde decidimos estar ali sozinhos, a contemplar e a nos alegrar nele. Mas também, irmãos, essa é uma verdade que deve mexer conosco, porque Ele também está a contemplar os pecados do nosso coração. Ele está a contemplar aquilo de ruim que fazemos, porque nós estamos constantemente diante da presença dEle. Eu gostaria de lembrar a você uma coisa nessa noite, que Deus, Ele conhece tudo o que acontece em sua vida. Meu irmão, minha irmã, saiba disso, não se esqueça, Deus conhece tudo o que tem acontecido na sua vida. E eu queria que você lembrasse isso ao seu coração, para você se fortalecer, para você não desanimar, porque talvez você esteja pensando, mas não tem ninguém por mim, ninguém sabe o que eu estou passando, o tamanho da minha dor, o tamanho da minha ferida, ou as lágrimas que eu tenho derramado na solidão, sozinho ou sozinha. Deus está com você e Deus conhece a sua vida. Meus queridos irmãos, de que forma Deus toma conhecimento daquilo que nós passamos? De que forma Deus ele toma conhecimento das nossas dores e das nossas necessidades mais profundas? Olhando aqui para esse salmo, Davi, ele expressa pelo menos 3 modos pelos quais Deus sabe de tudo o que acontece em nós. Eu confesso a vocês que eu pensava pegar uma sessão maior desse salmo para trabalhar. Mas quando eu olhei aqui para o versículo do 1 ao 3, eu percebi que tem muita coisa aqui que a gente precisa aprender. E eu queria que você observasse aqui os 3 modos pelos quais Deus ele sabe de tudo o que acontece em sua vida. Primeiramente, Deus examina, irmãos, o que nos é invisível. Deus, Ele sabe de tudo o que nos acontece, porque Ele não só vê aquilo que está diante dos seus olhos, Ele vê o invisível. Aquilo que é invisível para nós
é visível para Deus. Para Deus não existe trevas, tudo para Ele é muito claro, Ele percebe e Ele vê todas as coisas. Como Deus então examina o que é invisível aos olhos? Como é que Deus faz isso, já que nós só conseguimos enxergar aquilo que a luz consegue comunicar para nós, porque se não tiver luz, fica tudo em trevas, tudo escuro, a gente não consegue discernir o que está diante de nós, né? As nossas retinas, elas captam a luz para que a gente possa enxergar, mas para Deus, irmãos, não é assim que acontece. Deus, Ele enxerga aquilo que nos é invisível. Deus, irmãos, Ele tem o atributo da onisciência. O salmista Davi aqui começa mostrando e expressando em sua poesia, ele expressa a sua poesia clamando a um Deus que sabe de todas as coisas. E ele diz assim no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Irmãos, o que Davi diz aqui é uma afirmação. Ele está afirmando algo. Senhor, o Deus com quem eu me relaciono, Senhor, o Yahvé, com quem eu me relaciono, é o Deus que me sonda e é o Deus que me conhece. Ele quer dizer, irmãos, Senhor, eu não consigo esconder nada de Ti, porque Tu examinas, Tu perscruta o meu coração, Senhor. Tu sabes o que é que passa no íntimo do meu coração. E o íntimo do meu coração, irmão, só o Deus onisciente é quem pode saber. Porque nós convivemos com as pessoas, nos relacionamos com as pessoas, mas a gente não é capaz de andar no coração delas, de caminhar no coração delas. Sabe por quê? Porque é invisível para nós. Porque a gente tem alguns indícios e algumas pistas aqui e acolá, mas saber realmente o que passa no coração é impossível para nós. Porque nós precisamos ver, nós precisamos de um conhecimento, irmãos, que só Deus tem, que é o conhecimento da sua onisciência, ou seja, o conhecimento de todas as coisas. Então Davi, ele afirma de Deus, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Irmãos, nada pode fugir do conhecimento de Deus. Deus não é como nós. Irmãos, às vezes a gente sai daqui, a gente não sabe se vai chegar em casa, né? A gente não sabe o que é que nos espera na esquina. A gente não tem esse conhecimento, né? É prepotência demais dizer que amanhã estaremos vivos. A gente não sabe, porque a gente não conhece o amanhã. Nós somos limitados no espaço, somos limitados no tempo, mas Deus não é assim, irmãos. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, para Ele não há limites. Deus não está preso entre quatro paredes e não pode enxergar o que está do outro lado. Deus conhece todas as coisas. Deus não está limitado pela carne e o osso que você tem aí no seu corpo, porque Ele conhece o seu interior, Ele conhece aquilo que é invisível para nós. É por isso que Davi diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Meus irmãos, Davi está diante do Deus que tem capacidade de investigar aquilo que os olhos humanos não são capazes de ver. E eu lembro de um filme que falava, né, dessa a capacidade para enxergar a verdade das coisas. E, irmãos, numa parte lá do filme, era aquele filme, eu acho que era Matrix, né? E aí tem um momento em que o Neo lá, ele tem uma visão da realidade das coisas, e quando ele começa a ver o mundo como o mundo é uma coisa terrível, tudo estourando, pessoas feias, tudo muito horrível, mas ele prefere estar na ilusão. Às vezes eu tenho a sensação que se nós pudéssemos enxergar o coração humano, a gente veria, irmãos, coisas terríveis, que Deus, Ele contempla e Ele vê, mas nós não somos capazes de ver. Meus irmãos, Deus, Ele vê aquilo que nos é invisível, aquilo que os seus olhos não podem ver, Ele vê porque Ele é onisciente. Além disso, meus irmãos, Deus investiga em profundidade a vida humana. A palavra que é traduzida aqui por sondas, quando Ele diz, Senhor, Tu me sondas, é uma palavrinha hebraica que pode ser traduzida por examinar, buscar, pesquisar. Davi está dizendo, Senhor, Tu olha para dentro de mim
E tu faz uma pesquisa, Senhor, e tu sabe cada detalhe, tu abres cada gaveta do meu interior e tu sabe o que é que tem lá, Senhor. Eu não consigo esconder de Ti o que se passa aqui dentro de mim, porque não tem como. Para onde é que eu vou fugir dos Teus olhos, Senhor? Meus irmãos, como seria edificante para nós se nós abríssemos o nosso coração diante de Deus, sem reservas, né? A gente muitas vezes acha que não tem por que dizer, não tem por que falar, ou às vezes até escondemos de Deus naquela gaveta mais oculta do nosso coração, aquilo que deveríamos nos derramar diante de Deus, porque Deus contempla todas as coisas, porque Deus conhece o nosso coração, porque Deus se alegra, não é porque Ele vai descobrir algo novo em você, Deus se alegra porque você, em piedade, entrega a Ele o que Ele já sabe que você é. Aí às vezes a gente acha que Deus não sabe quem somos. Deus sabe quem somos. O problema não está em Deus, o problema está em nós. A gente ora cheio de reservas, com limitações, achando que Deus não sabe o que é que está acontecendo ali. Deus sabe. Agora, por que nós oramos? Porque Deus se deleita, irmãos, em que nós expressemos dependência dEle, em que nós nos voltemos para Ele e digamos: Senhor, Tu sabes como eu preciso de Ti, do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua justiça. Deus tem prazer que façamos isso. Meus irmãos, Deus, Ele investiga em profundidade a vida humana. O salmista sabe que Deus é capaz de nos examinar de uma forma profunda. E Deus nos conhece melhor até mesmo que nós mesmos. Por quê? Porque Ele conhece a palavra antes de chegar, né, na língua. Deus conhece, irmãos, o nosso interior de uma forma profunda, que às vezes a gente acha que conhece e a gente não conhece. Ele sabe de tudo o que nos é invisível. Os olhos de Deus são como aquele aparelho de tomografia, né? Você já viu como é a tomografia? A tomografia nada mais é do que um grande aparelho de raio-x, onde vários raios-x, eu não sei como é que se diz no plural, raio-x, né? Raio-x, né? Raio-x, não pode ser raio-x, né? Não pode, né? Então, são vários raios-x, de vários ângulos, né? Que vão passando dentro do nosso corpo, e ali qualquer tumor que está lá fica visível no exame. Quando você passa dentro daquela máquina, aquela máquina vai tirando então aquelas fotos ali, aqueles raios vão ultrapassando você, e o que está no seu corpo interno, que ninguém pode ver, porque está dentro de você, aquela máquina ela é capaz de ver. Ela é capaz de ver os detalhes, um tumor, alguma fissura, né? Uma ferida, algo que te ameaça. Assim são os olhos de Deus, irmãos. Assim são os olhos de Deus, óbvio, com as suas devidas limitações. A tomografia não pode ver os pensamentos, né? Mas ela vê o interior, Deus vê o interior. Deus sabe, irmãos, cada arranhão, cada tumor que existe dentro de nós, e nós precisamos estar diante de Deus com essa certeza, que Ele está vendo aquilo que é invisível aos homens. Deus está vendo de forma muito patente, de forma muito clara. Meus queridos, Deus Ele nos conhece a partir do invisível, porque Ele conhece o nosso coração. Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu vê em mim, Tu sabes em mim o que é que está no meu interior. Aquilo que ninguém é capaz de ver, Tu vês, Senhor. Meus irmãos, Deus sabe o que temos planejados e quais são as nossas intenções. Ele sabe dos projetos que você tem feito, da motivação que você tem, né, das intenções que estão aí dentro do seu coração. Você não consegue esconder isso dele. Apresente-se diante dele, derrame-se diante dele. Lembre do que diz o sábio, né? Ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus quem dá a resposta soberanamente. A nós cabe apenas fazer planos. Meus queridos, o salmista ainda nos mostra uma outra forma pela qual Deus toma conhecimento de tudo o que acontece em nossa vida. Vimos aqui primeiramente que Deus examina aquilo que nos é invisível, mas o salmista vai nos mostrar que Deus examina os nossos pensamentos.
E aí agora ele vai nos mostrar algo aqui bem interessante. O que é que eu quero dizer com examina os pensamentos, examinar os pensamentos? Eu quero dizer que Deus, Ele sabe de todos os pensamentos que precedem a cada decisão que nós temos que tomar. É verdade que às vezes pelo impulso a gente não pensa muito bem, né? O problema do impulso é que você acaba tomando decisões sem ponderar os prós e os contras. E aí quando você toma a decisão equivocada traz consequência sobre você. Tem um telefone tocando aí, né? Tem como desligar? Pronto. É a musiquinha do Mario Bros, é? Ok, irmãos. O que é que eu quero dizer com examinar os pensamentos, meus irmãos? Eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele conhece cada pensamento antes da gente tomar uma decisão. Às vezes o que acontece é que no impulso a gente não pensa bem, mas cada decisão deveria ser racionalizada, pensada antes de ser tomada. E aí eu queria que você observasse como Davi vai nos mostrar isso no versículo 2 e 3. Ele diz assim, Salmo 139, 2 e 3. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Eu queria que você percebesse uma coisa aí nessa poesia. Na poesia hebraica existe o chamado paralelismo. Paralelismo são repetições de ideias que acontecem na construção da poesia. Quando ele diz assim, sabes quando me sento e quando me levanto. Ou seja, ele está aqui falando de quê? De ações que são tomadas. Ou seja, quando eu estou determinado a me sentar, quando eu estou determinado a levantar. Agora, na continuação do versículo 2, ele diz, de longe conhece os meus pensamentos. Aqui há uma relação de ideias. E qual é a relação de ideias? Os pensamentos que precedem a ação de sentar e levantar. Ele diz, antes que eu pense em me sentar, e antes que eu pense em me levantar e me erguer, Senhor, Tu já conheces os meus pensamentos. Então, ele está nos dizendo aqui o quê? Ele está dizendo que Deus examina os pensamentos que precedem as decisões que a gente tem para tomar. Davi está dizendo, Senhor, antes que eu esteja determinado a dormir hoje de 10 horas, Tu já sabias que esse pensamento tinha passado no meu coração, antes que eu tomasse a decisão. Meus irmãos, esse salmo ele vai nos conduzindo a um louvor a Deus, a adorar a Deus pela grandeza dEle. A gente tem que ficar abismado com esse conhecimento que Deus tem de nós. Um conhecimento que nos faz olhar para Ele de forma muito temerosa, porque Ele não deixa escapar nada. Até uma decisão de levantar e sentar, que parece ser uma decisão muito trivial, irmãos, Deus ele está preocupado em observar e Ele tem conhecimento de tudo isso. Meus irmãos, Deus ele conhece os nossos pensamentos e é por isso que precisamos ficar atentos ao que nós temos pensado, ao que nós temos planejado. Irmãos, é sensato orar a Deus e pedir ao Senhor orientação nas decisões que a gente precisa tomar. Eu sei que às vezes, quando a gente pede a Deus uma orientação, a gente espera que caia do céu alguma coisa pronta já e diga, olha aqui, é isso que você tem que fazer. Na verdade, irmãos, muitas decisões que nós precisaremos tomar nessa vida, o que nós precisamos fazer é tomar a decisão. E ter o mínimo de informação que a Bíblia nos dá, do conhecimento de quem Deus é, para a gente poder tomar uma decisão correta. Como isso acontece na prática? Acontece o seguinte, você sabe que Deus aprova determinada coisa. Você sabe que Deus quer que você faça determinada coisa. Então você não tem que pedir, Senhor, me dê uma resposta se eu devo fazer ou não, porque de forma normativa Deus já disse que você tem que fazer. Agora há algumas coisas nessa vida que Deus não nos disse. Por exemplo, onde vamos morar, com quem vamos nos casar, qual vai ser o nosso emprego. Deus nos disse isso.
Deus não disse exatamente isso, mas Deus nos deu na sua palavra princípios que devem nortear as nossas decisões perante isso que a gente tem que decidir para a nossa vida. Agora, o que é que acontece às vezes? A gente simplesmente toma decisões no impulso, né? Quando estamos emocionalmente abalados, ou às vezes chateados, irados. É por isso que Tiago vai dizer que a ira não opera a justiça, porque você vai tomar uma decisão destrambelhada se você agir, tomar uma decisão no momento da ira. Então, qual é a sabedoria? Esfria a cabeça, relaxa, né? Peça ao Espírito Santo que faça seu coração ficar em paz, calmo, e aí você toma a decisão. Meus irmãos, Deus ele conhece os nossos pensamentos e precisamos ficar atentos sobre o que nós temos pensado. Eu queria deixar para você o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, porque aqui Paulo ele tem uma preocupação de que na mente dos irmãos estejam as coisas que realmente tragam edificação. Filipenses 4:8 diz assim, observe na sua Bíblia. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Por que você acha que Paulo está dizendo isso aqui? Havia um problema óbvio na igreja em Filipos. Mas, irmãos, Deus, Ele está vendo os nossos pensamentos. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Então, a gente precisa também ter cuidado com aquilo que passa na nossa mente. Porque se for alguma coisa que é mentirosa, que é indigna, né, que é ímpia, que esteja na nossa mente, a gente precisa lutar contra isso, para que isso não permaneça lá. Sabe por quê? Porque Deus conhece também os nossos pensamentos. Deus examina, perscruta o que tem passado na nossa mente. E a gente precisa assumir essa consciência para que a gente possa saber como agir e como tomar decisões que glorifiquem ao nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele examina o que nos é invisível e Deus também examina os nossos pensamentos. Mas Davi ainda continua nos mostrando outro modo pelo qual Deus Ele sabe o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida. Ele vai nos mostrar, irmãos, que Deus, Ele examina também os rumos de nossas vidas. O caminho que a gente tem trilhado, aquilo que a gente tem estabelecido como a vida que nós iremos seguir. Irmãos, o que são então esses rumos que nós em algum momento tomaremos nessa vida? Os rumos da vida são consequência dos nossos pensamentos. Então, ele vai nos mostrar, irmãos, que os pensamentos que nós temos nos levam a agir de determinada maneira. E aí ele diz para nós, observe aí no versículo 2: sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, ou seja, os pensamentos estão ali nos guiando ao que fazer, que ação tomar, levantar ou ficar deitado, acordar cedo ou acordar tarde, ir para o trabalho ou não ir para o trabalho. Por trás de cada ação que nós iremos tomar, tem pensamentos, estão lá os pensamentos. Irmãos, os pensamentos é que dão norte em cada decisão de nossas vidas, e essas decisões, esses rumos que trilhamos também são conhecidos por Deus. Davi quer nos dizer em outras palavras, não vai escapar nada. Não tem nada que você venha fazer que Deus não esteja a contemplar e tomar conhecimento. Irmãos, assim como um pai que conhece os trejeitos do filho, assim Deus conhece os trejeitos dos nossos pensamentos. Quando eu chego para buscar Caleb, às vezes na escola dele, aí tem aquela fila de carro. Às vezes a gente para o carro longe, aí tem um bocado de menino saindo dentro da escola, mas coisa de pai, a gente já olha assim, né? E a gente já sabe como é o caminhado, o jeito de vir, aquele vulto que vem lá, a gente já sabe, ó, é ele que vem ali, né? De longe a gente conhece o quê? O trejeito do nosso filho, como ele age, né? A maneira como ele anda, fala, brinca. Assim também é Deus em relação aos nossos pensamentos.
Como ele diz aqui no versículo 2, né? De longe conhece os meus pensamentos. O que é isso? É um Deus que sabe tão intimamente o que nós passamos, na sua onisciência, Ele conhece tão bem os nossos pensamentos, que de longe Ele é capaz de dizer tudo o que está acontecendo. Assim como a gente olha para longe e vê o filho lá e diz, ó, é ele que vem ali. Deus também conhece assim os nossos pensamentos, meus irmãos. Além disso, esses rumos da vida, eles nascem do coração. Os pensamentos vêm, mas há uma fonte primária, né, para os pensamentos. E qual é essa fonte? O coração. É onde nascem os pensamentos. Irmãos, lá em Provérbios 4, 23, o sábio diz o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão está dizendo, em outras palavras, o seguinte: guarde bem o seu coração, porque o que você colocar no seu coração, o que você encher o seu coração e alimentar o seu coração, isso vai interferir nas escolhas e nos rumos que você vai tomar para a sua vida. Então, tenha cuidado com aquilo que tem preenchido seu coração. Meus irmãos, os caminhos dessa vida são trilhados por aquilo que está lá no coração. Para ter coisas boas, o coração ele deve viver diante de Deus, viver com a consciência de que tudo o que queremos, desejamos, as nossas vontades, elas devem ser buscadas e elas devem ser expressas diante do Deus que conhece as nossas necessidades. E, em outras palavras, agir com temor, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que isso significa na prática? Significa que quando agimos diante da presença de Deus, sabendo quem Deus é e o que Ele faz, irmãos, nós temos grandes chances de agir sabiamente, corretamente, no caminho que agrada o nosso Deus. Davi, ele vai dizer no versículo 3 ainda: observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Alguém já disse com muitas propriedades, irmãos, que um bom riacho nunca será limpo sem que a fonte dele seja primeiramente purificada. As nossas ações nunca serão boas ações enquanto o coração não for purificado. E a fé cristã, a nossa fé é uma fé do coração. É uma fé do encontro com Deus dentro de cada um de nós, com o nosso coração. Não adianta ritos, né? Não adianta palavras, cânticos, qualquer liturgia que venhamos fazer, se o coração não estiver primeiramente envolvido. Meus queridos irmãos, os rumos da nossa vida são puros quando o nosso coração é tomado pela santidade de Deus. E eu espero que eu não esteja falando grego para vocês. Eu espero que vocês entendam bem o que é estar diante do Deus Santo, do Deus que nos chama à reflexão em nossas escolhas, no nosso modo de vida, naquilo que a gente precisa fazer. Do Deus, irmãos, tão santo, que perante Ele o pecado não tem como subsistir. Aqueles que chegaram até Ele em pecado foram fulminados. Você não foi ainda, porque Deus é misericordioso e porque você está em Cristo Jesus. Mas Ele continua santo, Ele continua Deus santo, e é diante dEle que nós estamos. Assim, meus irmãos, diante da santidade de Deus, seremos capazes de abrir mão do mal que nos assedia, da tentação que bate à porta do nosso coração todos os dias, dizendo: venha, se envolva, faça isso, só mais uma vez, é a última vez. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar que Deus, Ele conhece os rumos da nossa vida, as decisões que nós temos tomado. Irmãos, agiremos sempre diante dos olhos de Deus, que tudo vê, não tem como escapar diante dos olhos dEle. E é com essa consciência que o conhecimento de Deus molda a nossa vida, né? Molda a nossa vida para que a gente viva em santidade. Mesmo quando estamos distantes de tudo e de todos, sabemos que os olhos de Deus estão lá a perscrutar e a ver a nossa vida. Meus irmãos, Deus, Ele conhece tudo o que tem acontecido na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Não pense que você conseguiu se esconder dEle ou Ele se escondeu de você. Não. Não deixe que o pecado
conduza você a achar que a vida é um esconde-esconde em relação a Deus. Não, irmãos. Deus contempla a nossa vida e Ele sabe de tudo que tem acontecido. Nada escapa ao olhar dEle. Portanto, eu queria aqui que você levasse algumas coisas no seu coração. Primeiramente, assuma a consciência de que Deus está vendo o teu coração. Diante disso que o salmista aqui nos fala, irmãos, o que é que precisamos fazer? Assumir a consciência de que os olhos de Deus estão olhando para nós. E que no momento dele, no momento oportuno, Ele vai nos mostrar tudo o que Ele via e o que Ele vê da nossa vida. Até porque ninguém escapará do juízo de Deus. A grande bênção é que naquele grande dia do juízo, irmãos, Deus não nos humilhará, Deus não nos afastará dEle, porque nós estamos em Cristo, aquele que morreu para nos dar salvação. Meus irmãos, os homens eles veem o exterior, mas Deus ele vê o coração. E mesmo que o seu exterior já não seja lá aquela coisa tão apreciável, né? Lembre-se que Deus conhece seu coração e que Ele sabe o que passa dentro de você, irmãos, e é pelo seu coração, né, que Deus lhe julga. Meus irmãos, além disso, confie na graça que Cristo te deu para viver diante de Deus. Você pode não mais se esconder de Deus como Adão e Eva fizeram lá. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus te reconciliou com o Pai. Você não é mais inimigo de Deus. Você não tem mais por que ficar escondendo. Mesmo aquele pecado terrível que você sabe que está aí dentro do seu coração. Você pode agora despejar diante de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus levou a tua condenação, a tua culpa na cruz do Calvário. Então, confie na graça que Deus te deu em Cristo Jesus. Em Cristo você não tem mais por que se esconder de Deus. Ele te justificou, Ele te santificou, a vida agora Ele te deu para que você agora se relacione com Deus abertamente, sem ter medo. Porque como disse Pedro, né, o amor lança fora todo medo. E Deus nos amou através do seu Filho, Cristo Jesus. Então, não tema o conhecimento que Deus tem de você. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, mas não se apavore. Vá até Ele, né, com certeza de que Ele sabe do que está aí. Se derrame diante dEle, coloque diante dEle, né, tudo aquilo de bom e de ruim também que passa dentro de você. E você encontrará misericórdia, perdão e graça. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda essa graça nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que diante do conhecimento que ela nos dá, de um Deus tão poderoso, que conhece todas as coisas que há em nós, que nada foge aos Teus olhos. Meu Deus, nós queremos nessa noite te pedir, nos dá, Deus, nos ensina a orar, nos dá um coração, Deus, transparente, um coração que o Senhor possa ver o que está no seu interior. Meu Deus, que nós não venhamos temer nos relacionar contigo, porque, Deus, não existe mais condenação sobre a nossa vida. O que nós temos hoje é um Deus que nos conhece plenamente e que se alegra todas as vezes que em dependência nós nos colocamos diante do Senhor, entregando e falando ao Senhor aquilo que o Senhor já vê dentro de nós. Pai, seja com cada um dos meus irmãos, Pai, que eles possam descansar na certeza de que Deus conhece tudo o que tem acontecido em suas vidas. Meu Pai, que não haja mais razões para se esconder, mas que haja, Deus, razões para viver agora sem temor, viver agora sem ter medo, mas diante do Deus que é santo, justo e misericordioso. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa as nossas vidas, dá-nos uma noite maravilhosa de descanso. Pai, leva-nos agora para os nossos lares, assim eu te peço, e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre.